Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado, seu boletim com 4 edições diárias, com tudo que está acontecendo no mercado financeiro e pode influenciar as suas decisões. O mercado brasileiro está volátil nessa quarta-feira, o Ibovespa abriu em alta, logo depois começou a cair. Agora, por exemplo, cai mais de 2% aos 110 mil pontos. A incerteza sobre o cenário político aumenta com a expectativa sobre a indicação de ministros e a discussão sobre como vai ficar o teto de gastos, a PEC da transição. O dólar, que abriu em queda, virou e agora sobe quase 0,30%, cotado a R$ 5,34. Os nomes apresentados agora há pouco por Geraldo Alckmin geram uma percepção de desorganização e acomodação política, sem muita clareza sobre como vai ser a gestão desse grande grupo. O silêncio sobre a equipe econômica do governo Lula preocupa e abre margem para especulações. Fernando Henrique segue como o mais cotado e a resistência a ele é sobre a sua credibilidade e, mais ainda, sobre a sua independência para conduzir a política econômica do novo governo. Nos últimos dias, ganhou força a proposta de trocar o teto de gastos por um mecanismo que atrela o aumento das despesas ao comportamento e à evolução da dívida pública. Será que funciona? Conversamos sobre isso com o ex-diretor do Banco Mundial e professor da Fundação Dom Cabral, Carlos Braga. Vamos ouvir. Não resta dúvida que isso, ao mesmo tempo que daria mais flexibilidade ao governo, admitindo que se tenha, vamos dizer, resultados fiscais positivos em relação ao déficit primário, estabilidade da dívida, isso seria um resultado positivo, essa flexibilidade. A questão é como transmitir isso para o mercado de uma forma, digamos assim, simples. O como está fazendo muita falta, eu vou pedir desculpas aqui. Eu falei Fernando Henrique, é Fernando Haddad, que foi prefeito aqui de São Paulo e também ministro da Educação. Vamos passar rapidamente pelas altas e os destaques na Bolsa de agora. As ações da Embraer estão repercutindo a aprovação de um financiamento de mais de 2 bilhões de reais no BNDES para a exportação de aviões. Tem também movimento de recuperação depois das perdas do começo da semana. E na outra ponta, as baixas, os setores de varejo, construção e também serviços de saúde estão recuando, tanto com o aumento dos juros futuros, que estão subindo diante desse ambiente de incertezas, mas também em função dos resultados apresentados do terceiro balanço. Destaque também para a inflação no Reino Unido, olhando já para o mercado internacional, passou de 11% agora em outubro, superando a previsão dos economistas. Este é o maior nível da inflação dos últimos 41 anos na Inglaterra, como a gente vê aí na tela, a comparação dos últimos meses. O resultado de outubro ficou bem acima da taxa de setembro, que foi de uma alta de pouco mais de 10%, impulsionada pelo aumento dos alimentos e também das contas de energia, mesmo depois da intervenção do governo para limitar as tarifas. Neste patamar elevado, as estimativas para a inflação estão melhorando minimamente para o ano inteiro, porque o gás natural teve redução dos preços no último mês. Os líderes das maiores economias do mundo concordaram em adotar a cautela em relação à elevação das taxas de juros para evitar efeitos indiretos na economia. Eles também alertaram para o aumento da volatilidade nos movimentos cambiais das moedas. Essas declarações sinalizam uma mudança radical em relação ao foco do ano passado em conter os efeitos da pandemia da Covid-19. Esse assunto de destaque da CNN, essa declaração assinada hoje pelos membros do grupo do G20, esses grandes líderes mundiais que estão juntos na Indonésia, disseram que a economia mundial está enfrentando crises multidimensionais sem paralelo na história, que vão desde a guerra na Ucrânia até o salto da inflação, e que está forçando os bancos centrais a apertar a política monetária, portanto, uma preocupação com o efeito disso no crescimento na atividade econômica. Vamos passar rapidamente pelas bolsas internacionais. Neste momento, nos Estados Unidos, os dados de inflação abaixo do esperado alimentaram a expectativa de que o FED seja menos agressivo com o aperto de juros. Hoje tivemos dados do varejo, com uma alta das vendas em outubro, acima de 1%, acima do esperado. Tem uma mistura de indicadores que acaba mantendo a volatilidade nos mercados. Caso da produção industrial, também de outubro, que caiu um bocadinho, 0,1% no mês passado, quando se esperava crescimento. Para somar isso, a Target, que é uma das maiores varejistas dos Estados Unidos,
perdeu 49% do seu lucro. E queda de venda em supermercados indica que a economia está desacelerando e a recessão se aproxima. Na Europa, as bolsas caem de olho na guerra da Ucrânia, mesmo depois de desfeito o mal-entendido sobre o míssil que caiu na Polônia. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem o Fernando Nakagawa, às 2:55, com mais atualizações. Uma boa tarde.